Bem, pessoal, eu estou voltando aqui, mas eu não sei nem se eu vou conseguir, porque esse computador meu está começando a dar um probleminha aqui. Então vamos ver, se eu não conseguir, depois eu concluo essa aula no outro dia, tá bom? Então vamos continuar aqui. É, eu estava falando sobre a questão, né, da criatura ter o livre arbítrio. Então nós estamos estudando a questão 120 de O Livro dos Espíritos. Hoje, dia 14 de setembro de 2021, né? Eu gosto sempre de lembrar. Então, nessa questão 120, né, só para a gente relembrar, Kardec pergunta: todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Pela fieira do mal, não, pela fieira da ignorância. Então, como eu vinha falando anteriormente, eu tenho livre-arbítrio de adotar ou não certas condutas. Quer dizer, conforme eu vou aprendendo como agir, a forma correta de agir, nós vamos escolhendo se vamos adotar ou não aquela conduta. Foi o que aconteceu no passado, quando Jesus aqui esteve, trouxe todo aquele conhecimento. Para alguns, aquele conhecimento não era interessante de ser aplicado, porque teriam que abrir mão de certas facilidades, não é? De certas posições, e não estavam dispostos a isso. Por isso Jesus disse: eu vos enviarei o Consolador, porque ele sabia o que iria acontecer, né? Muitas pessoas não aceitariam aquilo, buscariam abafar, eliminar, fazer desaparecer com aquela informação, e aí iriam sofrer muito. Então a gente sabe que pelo aprendizado a pessoa discerne. Pelo aprendizado eu consigo ver. O aprendizado é a luz, lembra? Palito de fósforo da escuridão. Então, pelo aprendizado eu consigo discernir o que é certo e o que é errado. E ao discernir, eu posso escolher qual o caminho que eu vou seguir. Então, pelo aprendizado, a pessoa discerne e, ao discernir, ela escolhe. E aí é o caminho, ela que vai decidir. A pessoa escolhe o caminho que quer seguir. Alguns dizem: não, eu vou prosseguir do meu jeito, do jeito que eu quero. Tá? A escolha é nossa. A escolha é nossa. Então, a gente poderia dizer o seguinte, que ignorância e livre-arbítrio são formas associadas. Ignorância e livre-arbítrio são formas associadas. Por exemplo, eu ignoro, aprendo e escolho. Eu ignoro, não tenho aquele conhecimento. Eu aprendo e aí eu escolho. Então, ignorância e livre-arbítrio são formas associadas. Porque o processo é esse. Eu fui criado simples e ignorante. Eu ignoro. Aí eu aprendo. E aí eu escolho. Eu escolho. A Érica colocou aqui uma mensagem. Deixa eu ver aqui, Érica. Eu ainda não estou conseguindo ler o que a Érica... Ah, não. Não foi, eu pensei que fosse chat, não. É uma luzinha aqui, um negocinho que acende aqui, eu não sei. Ah, é uma mãozinha. Então, é aquele detalhe. Eu ignoro, a sequência é essa. Eu ignoro, eu aprendo e eu escolho. Vamos dar uma olhada. E ao escolher, eu tenho a minha liberdade, que a palavra é escolha. Ao escolher, eu sou livre. Eu sou livre para escolher. Vamos dar uma olhadinha aí no Livro dos Espíritos, na questão 843. Pode perguntar, Érica. Você quer fazer uma pergunta? Pode perguntar. Sim. Eu fiquei pensando em relação ao mal estar associado à ignorância, e eu fiquei pensando
não é sempre assim. Porque até quando se escolhe permanecer no mal, às vezes eu fico pensando se isso também não é uma ignorância. Vou trazer uma referência que eu estou pensando. Eu estou lendo o livro Dramas da Obsessão, não é isso? Isso. E aí a gente vê lá um determinado caso e aqueles que estavam na condição de obsessores, depois que eles passam pela mesa mediúnica e tem lá um trabalho também deles relembrarem o passado, eles vão ver que aqueles que eles estavam perseguindo, a história tinha começado muito antes. E quando eles caem em si, ou seja, eles deixam de ignorar esse passado, eles se amolecem, saem do caminho do mal. Então, eu fico pensando se essa ignorância, né, quando a gente só tem acesso a uma parte, né, das nossas lembranças, quando nos é dado permitir, por algum fim útil, acessá-las, se a gente não sai do mal também, e de alguma maneira a gente estava na ignorância, por mais que se falasse, né, o caminho é esse, não, mas me fez isso, o caminho é, não, mas me fez isso, mas aí quando você vai lá atrás, faz sentido ou não isso, Rose? Eu fiquei com essa dúvida. Porque, como nós falamos antes, o mal não tem existência própria. O mal não tem existência própria. Ele tem uma existência derivada na ausência do bem. O sujeito, ele ignora a forma correta de agir. Ele ignora. Então, no momento que ele começa a aprender, que ele começa a ver a verdade, aí entra a questão da escolha. Eu conheço a verdade. Agora eu vou fazer as minhas escolhas. Mas quando o indivíduo realmente ignora esse comportamento dele, que a gente chama de mal, é derivado dessa falta de conhecimento. Aí a gente poderia até dizer assim: o mal começa a existir verdadeiramente quando eu faço as minhas escolhas. Porque aí eu estou escolhendo com consciência. Entendeu? Eu estou escolhendo a consciência, porque inicialmente eu ignoro. Então, se eu ignoro, é normal que você faça escolhas equivocadas. Porque você ignora. Não é nenhuma surpresa que a criatura faça escolhas equivocadas se ela ignora. Mas eu ignoro, aí eu venho o processo de aprendizado. Aí eu começo a escolher. Aí, quando eu começo a escolher, entra a questão moral, que o agravamento é muito maior. Quando entra a questão moral, porque o grande problema nosso é quando começa a questão moral. Quando as nossas atitudes são produto de uma escolha visando o nosso cuidar, estou só do meu lado. Quando o indivíduo naquele instinto ainda da questão da sobrevivência, isso não é muito levado em conta, não. Agora, quando o sujeito raciocina, elabora, planeja, a questão moral está entrando aí. Aí começa a haver um agravamento da situação do indivíduo. Vamos dar uma olhadinha aí na questão 843 do Livro dos Espíritos. Está na parte 3ª, capítulo 10, da Lei de Liberdade. Diz assim a questão 843. Kardec pergunta. O título dessa série de perguntas chama-se Livre-Arbítrio. Kardec pergunta aos espíritos: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? E os espíritos respondem: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Questão 844. Do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? Há liberdade de agir, desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade que se desenvolve. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade. O homem não conhece, ele ignora.
que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Olha o processo acontecendo aqui. A liberdade de agir, desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Conforme o homem vai aprendendo, conforme o homem vai conquistando conhecimento, tá? Vai havendo uma modificação. Estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio, aquilo que lhe é necessário. Então, aqui ele já faz uma comparação, né? E com a criança, estando seus pensamentos em concordância com a sua idade, com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio, aquilo que lhe é necessário. Vamos pensar assim, a criança, quando é pequenininha, ela não tem esse livre-arbítrio, não é? Ela não conhece as coisas. A mãe faz as escolhas. Quando a criança... Porque se você deixar a criança com a liberdade, a criança de 7, 8, 9 anos, com a liberdade da escolha, você pergunta para ela, o que você quer almoçar? Hambúrguer com batata frita. Ela só quer comer essas coisas. Mas você sabe que ela tem que comer o legume, a verdura. Não é um drama, às vezes, para a criança nessa faixa etária comer? Porque ela não sabe, ela não tem essa noção da importância do alimento para o seu desenvolvimento intelectual, físico, não é? Tem que comer abóbora, tem que comer chuchu, tem que comer cenoura. Aí, às vezes, a mãe vive um drama. A criança não sabe, ela ignora. Com o passar do tempo, conforme ela vai evoluindo, vai adquirindo conhecimento, ela vai percebendo que ela não pode passar a vida na base do hambúrguer e da batata frita. Então, ela começa a aceitar uma alimentação, né? Com mais substâncias, né? Com mais vitaminas, porque ela sabe que se ela não se alimentar bem, não vai poder participar de atividades esportivas como ela gosta. Então, ela vai buscando o seu livre-arbítrio, aplicando naquilo que é necessário. Ela vai desenvolvendo o intelecto dela, vai fazendo escolhas. E ela vai sabendo que, dependendo das escolhas que ela fizer, se ela fizer escolhas erradas, ela vai ter prejuízo. Se ela se torna um atleta, não é? Quer participar de futebol, natação, ela sabe que vai ter que ter uma alimentação correta. Então, ela vai aceitar as orientações. Pô, eu participo de uma equipe de vôlei, basquete, futebol. Eu sei que eu preciso me alimentar bem. Então, a criança, ela vai compreendendo que ela precisa dormir cedo, que ela tem que acordar cedo para ir para o treino antes da escola, ou para ir para a escola porque ela tem o treino depois. Ela sabe, dependendo do esporte que ela pratica e do clube onde ela é associada, que muitas vezes o técnico exige que o aluno tenha um bom desenvolvimento escolar. Tem clubes que a diretoria exige, precisa ver o boletim do aluno, se ele é assíduo, se ele é bom aluno, se ele tem bom comportamento. Porque se você tem na sua equipe um atleta que é indisciplinado na escola, que está sempre trazendo problemas na escola, isso vai acabar se refletindo lá na atividade esportiva. Alguém vai falar, tem sempre um colega que estuda com ele, que lá no clube vai comentar com o técnico, aí, ó, fulano hoje foi suspenso, fulano hoje fez e aconteceu na sala de aula, quebrou tudo, xingou o professor, aquela coisa toda. Vai chegar na área onde ele pratica esporte. E aí,
Se ele é indisciplinado na escola, vai ser também ali. Então ele já começa, opa, eu preciso ter um comportamento. Olha a questão do doping, não é? Aconteceu uma coisa muito interessante. A gente sabe que hoje vem crescendo muito essas competições de jogos eletrônicos, não é? Inclusive, quem vê tem canal aberto, canal fechado, quer dizer, né? Sport TV 2, Sport TV 3, passam competições daqueles jogos eletrônicos. E agora tem vários tipos de esportes pedindo para fazer parte das Olimpíadas. Esse ano nós já tivemos. Tivemos o surf, não é? Tivemos aquele de escalar e tivemos o skate. O skate e o surf foi o maior sucesso. Aquele outro de escalar montanha, parede, eu não vi muito sucesso não, mas o surf e o skate foi o maior sucesso. Só que nós sabemos que, às vezes, alguns atletas, alguns praticantes do surf e do skate têm uma vida um pouquinho, né? Às vezes, assim, à vontade. Só que para você ser um atleta olímpico, você tem que ter uma conduta. E tem outras atividades esportivas que querem se integrar. Então, nessa dos jogos eletrônicos, muitas vezes para o atleta, eles ficam, às vezes, de noite em competição. Horas e horas daquele jogo ali. E são jogos de violência, aquela coisa toda, né? Então, eles pediram para que em 2025, 2024, que vai ser a próxima Olimpíada, eles tivessem o direito de, pelo menos, fazer um evento teste na Olimpíada para ver se agrada. Aí veio as condições. Primeiro, os jogos terão que modificar a tônica dos jogos. Eles trabalham muito com jogos violentos, de morte, guerra. Não vai poder ter esses jogos. Aí já, não pode. Na Olimpíada não pode. Você vai falar de guerra, assassinato, matança na Olimpíada? Os jogos terão que modificar o tema dos jogos. E segundo, não poderão fazer uso de nenhum tipo de droga, nem para ficar acordado. Porque tem verificação. Então, hoje é assim, se você é um atleta olímpico do surf, agora temos atletas olímpicos do surf, do skate, temos uma menina aí de 12 anos, não é? Raíssa. O atleta olímpico funciona assim. Se você vai viajar para uma cidade, você tem que avisar onde você está. Porque você pode ser selecionado a qualquer hora para fazer um teste antidoping. E se você não avisar o seu clube para onde você viajou, o ministério lá, o departamento que faz o doping, pode dizer assim, o fulano viajou, não deixou o endereço, ele está fugindo, não quer fazer o doping. Aí pega o atleta. Então o atleta, eu vou viajar, vou passear, eu tenho que avisar, vou estar no país tal, na cidade tal. Porque você pode ser sorteado a qualquer momento para fazer teste antidoping. E se você for pego num teste antidoping, mesmo que seja fora de uma competição, você está suspenso. E a suspensão é de 2, 3 anos. Normalmente a suspensão pega um próximo evento. Se alguém for pego agora, entre essa Olimpíada que acabou e a próxima, já fica fora da próxima Olimpíada. Nós já temos alguns atletas aí que foram pegos, já estão fora da próxima Olimpíada. Então, o atleta que se torna olímpico, ele começa, minha vida tem que mudar. A minha conduta tem que mudar. Porque se eu quero prosseguir na atividade esportiva, a minha conduta tem que mudar. Então você começa a fazer o quê? Eu uso o seu livre-arbítrio. Eu vou mudar minha conduta. Porque se eu tenho conhecimento e permaneço com aquela conduta equivocada, a minha carreira não vai para frente. Quantos tiveram a carreira interrompida por causa disso? Esse ano, na Olimpíada, a Rússia não pôde concorrer com a bandeira dela, porque o país Rússia foi punido.
Os atletas que não tinham problema, eles deram oportunidade, mas tiveram que concorrer usando, em caso de medalha, uma outra bandeira e nem o hino da Rússia foi tocar. Eles tiveram que escolher uma música e eles escolheram uma música de Tchaikovsky, que era russo, para, no momento da premiação, ser tocada, porque o país tinha sido punido por por causa do doping. E eu pergunto, os países não sabem disso? Sabem. Então, muitos atletas ficaram fora da Olimpíada. Então, é aquela coisa. Enquanto eu ignoro, tem um ditado que diz: a ignorância é o meu advogado. Entendeu? A ignorância é o meu advogado. Agora, quando eu aprendo, adquiro conhecimento, eu faço as minhas escolhas. E baseado nas escolhas que eu fizer, haverão consequências, tá? Aqui na questão 845, vamos lá no Livro dos Espíritos, né? Não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem traz consigo ao nascer? Os espíritos dizem, as predisposições instintivas são a dos espíritos antes de encarnar. Conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, do que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Então, predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar, tá? Conforme seja este mais ou menos adiantado. Essas predisposições instintivas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que ele será acompanhado por outros que simpatizam com ele e com essas atitudes. Mas a espiritualidade avisa, não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que você tenha vontade de resistir. Porque a potência, a vontade, é uma potência poderosa. Poderosa. É uma das mais poderosas potências da alma. E se você acionar realmente a tua potência, a vontade, nós podemos vencer qualquer obstáculo. Tem um livro que eu até falei com vocês, se vocês quisessem ler, é um livro de Leon Denis chamado Depois da Morte, tá? No livro Depois da Morte, no capítulo 40, quem tiver aí, quem tiver perto, esse livro tá assim, ó, Depois da Morte. O título desse capítulo é Livre-Arbítrio e Providência. Livre-Arbítrio e Providência. Eu tirei alguns pedacinhos para nós lermos e fazermos assim uma reflexão. Leon Denis é maravilhoso, né? Ele vai dizer assim: a questão do livre-arbítrio é uma das que mais tem preocupado filósofos e teólogos. É a primeira frase desse capítulo 40. A questão do livre-arbítrio é uma das que mais tem preocupado filósofos e teólogos. Aí, vamos pular aqui umas 4 linhas, e ele vai dizer assim: o ensino dos espíritos, na mesma página, pula aí umas 4 linhas. O ensino dos espíritos veio elucidar esse problema. A fatalidade aparente que semeia males pelo caminho da vida não é mais que a consequência do nosso passado, tá? Que um efeito voltado sobre a sua causa. É o complemento do programa que aceitamos antes de renascer, atendendo assim aos conselhos dos nossos guias espirituais
para nosso maior bem e elevação. Então, o ensino dos espíritos veio tirar vamos dizer assim, a venda, né? Desse tema do livre-arbítrio, que deixou muitas, sempre ficou aquela dúvida, né? E ele fala isso, a fatalidade aparente. Parece uma fatalidade, mas não é. A fatalidade aparente que semeia males pelo caminho da vida não é mais que a consequência do nosso passado. E aí a gente, simplificando, essa fatalidade aparente não é mais do que a consequência natural dos atos que nós praticamos. É a consequência. Ignoro, aprendo, escolho. E das minhas escolhas existirão consequências. Boas escolhas, boas consequências. Escolhas equivocadas, dor, sofrimento, expiação. E o que é a expiação, que nós já estudamos aqui? É a remissão dos meus débitos. Isso. Aí, pessoal, expiação é sofrimento? Não. É a remissão dos meus débitos. Eu tenho que corrigir as coisas erradas que eu fiz. Por exemplo, a criança, ela tem lá sua estantezinha cheia de brinquedo. Ela pega os brinquedos e espalha. O que a mãe tem que fazer? Vamos lá. Se ela é muito pequenininha, a mãe faz junto. Vamos lá. Eu e você vamos arrumar a estante. Aí a mãe bota um brinquedo, aí ensina a criança a botar outro brinquedo, aí a mãe bota um, aí a criança bota outro, aí as duas juntas vão colocando. Criança muito pequenininha, 2 anos, 3 anos. A mãe vai ensinando ela. Brincou, agora tem que guardar. A mãe bota um brinquedo na estante, a criança vai. Conforme a idade vai avançando, chega no quarto, o que houve aqui? Ah, eu estava brincando. Agora, vamos arrumar. A mamãe já não vai botar um carrinho na estante para o filhinho de 10 anos botar outro. Ela já ensinou a ele. Você desarrumou o seu quarto, agora você arruma o seu quarto. Ele vai aprendendo. Ah, mãe, mas está na hora do futebol. O futebol continuará acontecendo, mas você só vai brincar, jogar futebol depois que você arrumar o seu quarto. Aí a criança vai o quê? Eu tenho que brincar sem fazer bagunça, porque senão vai atrasar a minha chegada lá no clube para brincar o futebol. Então ele começa a raciocinar. Eu tiro o brinquedo, brinco, boto de volta, pego outro. Porque quando eu terminar de brincar com o último brinquedo, é só botar no lugar, a estante está arrumada. Aí ele começa a usar de inteligência para não ter prejuízo. Ele começa, a criança, né, é inteligente, ele começa a se organizar. Então ele diz aqui, aí Leon Denis continua assim: nas camadas inferiores da criação, a alma ainda não se conhece. Só o instinto, espécie de fatalidade, a conduz. E só nos seus tipos mais evoluídos é que aparecem, como despontar da aurora, os primeiros rudimentos das faculdades do homem. Então, lá, no início da caminhada humana, o que comanda é a fatalidade, né? Porque ele não conhece. Agora, conforme ele vai evoluindo, começa a despontar os primeiros rudimentos das faculdades humanas. Entrando na humanidade, olha aí, entrando na humanidade, então tem aquela fase mesmo que o ser tem atitudes totalmente
bárbaras. Eu costumo contar uma figura, né? Uma alegoria, para a gente começar a perceber quando a razão começa a se apresentar. Imagine dois homens, né? Dois seres, ainda totalmente despidos do raciocínio. O cérebro atrás da face, né? Aqueles seres que você não conseguiria distinguir se era homem, se era um macaco. Porque os primeiros seres tinham essa estrutura. Então, eles ficavam lá escondidos, enquanto as grandes feras atacavam as presas, né? E aí as grandes feras vinham e comiam tudo, e deixavam a ossada lá. Aí esses seres que estavam bem abaixo da cadeia alimentar corriam lá para se alimentar da carcaça do que sobrava. Só que o que sobrava, normalmente, era o que estava dentro dos ossos, que eles tiravam. Era o tutano, que vai começar, a desenvolver a mente, né? Aí eles se alimentavam ali e iam embora. A partir do momento, aí que eu gosto de botar essa figura, quando a inteligência começa a brotar na mente, que o sujeito corria lá, corria 2, 3, para atacar aquela carcaça. Aí um deles consegue um naco de carne maior. Ele olha para um lado, olha para o outro, porque quando é só no chita, cada um vai come ali. A gente come ali, encheu a barriga e vai embora. Aí um deles encontrou um naco de carne maior. Ele pega a sua mão, que a mão normalmente desses seres eram tamanhos bem diferentes do nosso, muito maiores até, eles tinham pernas compridas, era desproporcional. Ele pega aquele pedaço maior, esconde na palma da mão, para o outro não ver. E aí ele vai embora, com os outros, todo mundo correndo. Comeram ali, mas ele viu um naco maior. Ele pegou, escondeu na mão, para não deixar ninguém ver, porque se matava por isso. E ficou ali. Correram para sua caverna à noite, estão lá, ainda não usam fogo. Ainda não usam fogo, porque o fogo é um avanço, tá? Aí tá todo mundo lá com fome. Ele, com aquele naco de carne escondido na palma da mão, vai para o fundo da caverna, escondidinho dos outros, ele começa a comer. Ora! Tem coisa aí. Olha o que Leon Denis diz aqui. Só nos seus tipos mais evoluídos é que aparecem, como o despontar da aurora, os primeiros rudimentos das faculdades do homem. Aquele ali já tem, uma inteligência um pouquinho mais elevada que os outros. Instinto de sobrevivência. Ele se apoderou do pedaço de carne, não deixou que os outros vissem e guardou para ele. Aí a pessoa vai dizer assim, egoísmo não é instinto de sobrevivência. Porque no início só sobreviviam os mais fortes. Quando esses grupos caminhavam pelas estepes, era comum as crianças, os doentes, ficarem. Porque eles não paravam para socorrer. Ficavam. Só os mais fortes sobreviviam. E ao longo da história do homem, nós vimos muito isso acontecer. Entre os nossos índios, hoje, isso acontece. Ainda tem essa ideia. Mas nós não podemos julgar, porque é uma outra cultura. Uma outra cultura. Tá? A Índia, quando ela está para ter o bebê, ela vai sozinha para a floresta. O pessoal das ONGs, eles ficam lá tentando, né, alertar,
conversar com elas para ver se elas mudam o pensamento delas, para que elas mudem a sua conduta. Mas nas aldeias, aonde eles ainda são muito fechados na sua cultura, a Índia, que está prestes a ter o bebê, ela vai sozinha para a floresta. Muitas vezes para ter o bebê, e ela volta sozinha. Por quê? Se a criança nascer com alguma deficiência física, ou ela perceber que ele é fraco, ou ela abandona ele na floresta, ou ela mata o bebê e volta sozinha. Porque na cultura deles, aquele ser fraco terá dificuldade de sobreviver e também trará dificuldades para a família. É assim que eles acham. Então, não nos cabe julgar. É uma cultura diferente. Entendeu? É uma cultura diferente. Hoje, aqueles grupos que trabalham com os indígenas tentam conversar com elas para que, caso aconteça isso, elas tragam o bebê e entreguem para as ONGs, que aí eles vão dirigir as crianças para o orfanato, qualquer coisa assim, fazer adotar. Mas é difícil para alguns grupos indígenas entender isso, porque eles, na cabeça deles, da cultura deles, aquele ser será fraco. Como sobreviver numa floresta que vai ficando cada vez menor, não é? E a tradição é que o índio tem que buscar a sua alimentação, não é? Viver ali, como sendo fraco fisicamente. Nós estamos no século XXI. Então, a gente percebe esse tipo de coisa, né? Então, tá ali. Entrando, continua Leon Denis, entrando na humanidade, a alma desperta para a liberdade moral. Seu discernimento e sua consciência desenvolvem-se cada vez mais. Voltando ao caso da Índia, se uma mulher vamos dizer assim, do nosso meio, né? Porque a gente diz assim, a mulher branca, não tem essa ideia, que não seja indígena, cometer esse ato, a avaliação será a mesma da Índia? Não. Claro que não. Claro que não. Porque o indígena, aquela é a cultura dele. Ele não está abandonando a criança porque meu filho me atrapalha. Eu não queria essa criança, não. Eu não gosto do pai dele. Não, eu quero poder ir para minhas baladas. Filho, que isso? Vai atrapalhar a minha vida. Entendeu? A intenção, o que vale aí é a intenção, é diferente. A forma de encarar é diferente. Aquilo é uma cultura. Por exemplo, voltando a esse assunto, olha a questão do suicídio entre os japoneses. Hoje, eles começam a refletir sobre essa cultura, mas o suicídio, até, vamos dizer, meados do século XX, era uma questão de cultura, da cultura japonesa. Porque desde 2, 3, 4, 5 mil anos, haviam até cerimônias, não é? Questão de honra, essas coisas todas. Então, aquela criatura, ela nascia dentro daquela cultura. E como muitas vezes ele não tinha contato com culturas diferentes, ele crescia dentro daquela cultura. Ele aprendia isso. Só quando começou a haver uma expansão maior da cultura japonesa, depois da Segunda Guerra Mundial, essas coisas começaram a serem vistas de forma diferente. Agora, para o ocidental, ele pode se
se prevalecer dessa ideia? Não, porque para o ocidental, desde o tempo de Jesus, o suicídio é condenado. Para nós ocidentais, não é? Lembra quando Judas morreu? O corpo dele foi comprado. Compraram um terreno para enterrar o corpo dele, chamado Campo de Sangue, porque ele não poderia ser sepultado junto aos outros. Ele se suicidou. E nós sabemos toda a história dos suicidas, não é? Cemitério separado. Na Igreja Católica não podia, antigamente, hoje não, mudou, rezar missa para suicida, não é verdade? Então, o sujeito ocidental, ele tem essa ideia do sujeito que se suicida e vai para o inferno, aquela coisa toda. Mas o oriental não. O japonês, no caso, né, onde essa ideia do suicídio é mais forte. Agora, isso foi mudando com o conhecimento, com essa integração Oriente-Ocidente, após a Segunda Guerra Mundial. E aí essas ideias começam a se modificarem. Também as famílias japonesas, houve, por volta dos anos 80, o número de jovens japoneses que se suicidavam era muito grande. Por quê? Porque a cobrança da família japonesa sobre o jovem era muito grande. Ele tinha que ser excelência em tudo. Então, quando um jovem não conseguia ser excelência, ele era relegado pela família como um fracassado, esse tipo de coisa. E aí havia um grande número de jovens que se suicidavam. Gente, é só pensar, Segunda Guerra Mundial, a história dos kamikazes. O que é isso, gente? Os kamikazes, quem conhece a história dos kamikazes, olha aí. Havia toda uma cerimônia antes da partida dos navios, que eram os porta-aviões. Aqueles pilotos eram exaltados pela sociedade. Recebiam honras, porque eles iam subir nos seus aviões e jogar seus aviões em cima dos navios do inimigo. Eu vi uma foto muito interessante outro dia. O piloto, o filho dele, né, que ainda é vivo, era assim, a foto foi tirada do pai com aquela bandana, uma bandana, todo fardado, e o filho dele tinha uns 7 anos. Quer dizer, o senhor hoje é bem idoso, mas ele guardava a última foto do pai dele, antes do pai dele embarcar no navio para fazer o ataque. O pai dele todo faz aquela pose, né, de orgulho, e o garotinho do lado, todo orgulhoso ao lado do pai, os dois sorrindo. Foi tirar aquela foto, ele ficou com aquela foto e o pai dele partiu. E automaticamente morreu, porque ele foi um kamikaze. E quando essas famílias, depois que vinha a notícia, as famílias recebiam honras, porque aquele elemento cometeu aquele ato. Então, você não pode julgar da mesma forma. É uma cultura. Uma vez interpelaram, através do Chico, Emmanuel, sobre essa questão. Por que Emmanuel falava com tanta veemência sobre o suicídio para os ocidentais e não usava essa mesma veemência para enviar uma mensagem para os japoneses por causa disso? E aí a resposta veio aí. Questão de cultura. Não vai ser de um dia para o outro que aquela cultura vai mudar o seu modo de pensar. É preciso tempo para ir mudando. É lógico, a gente não está fazendo apologia ao suicídio. Olha o Setembro Amarelo aí. Não é? É através assim. Então a gente sabe que certas coisas precisam de tempo para mudar. Ainda mais quando tem essas questões culturais, enraizadas há milênios naquele povo. Não vai ser, de repente, você chegar,
Acabou esse tipo de coisa. Vamos mudar. Não funciona assim. É preciso tempo, esclarecimento. E aí eles vão mudando. Hoje, lá no Japão, já essa cultura já está sendo colocada de lado. Só os mais velhos, aqueles bem mais idosos que ainda acontecem. Quando o último imperador, Hirohito, morreu de velhice, muitos velhinhos japoneses se suicidaram porque o imperador morreu. Os mais jovens, não. Os mais jovens, não. Mas alguns velhinhos de 80, 90 anos se suicidaram. Porque ainda traziam enraizado da mente deles essa ideia dessa cultura. Hoje, isso já no Japão, já está sendo, podemos dizer assim, superado. Porque as novas gerações já estão, né, mudando essa ideia. Então, Emmanuel diz aqui, Emmanuel não, Leon Denis, seu discernimento e sua consciência desenvolve-se cada vez mais à proporção que percorre essa nova e imensa jornada. Colocada entre o bem e o mal, compara e escolhe livremente. Esclarecida por suas decepções e seus sofrimentos, é no seio das provas que obtém experiência e firma a sua estrutura moral. Então, é no seio das provas, tá? Que a alma obtém experiência e firma a sua estrutura moral. Aí continua Leon Denis. Dotada de consciência e de liberdade, a alma humana não pode recair na vida inferior, animal, porque não retrograda, não é? Suas encarnações sucedem-se na escala dos mundos, até que ela tenha adquirido os 3 bens imorredouros, alvo de seus longos trabalhos: a sabedoria, a ciência e o amor. Então ele diz que os 3 bens imorredouros que a alma precisa adquirir, alvo, e esses 3 bens imorredouros é alvo de seus longos trabalhos: a sabedoria, a ciência e o amor, cuja posse liberta para sempre dos renascimentos e da morte, franqueando-lhe o acesso à vida celeste. Pelo uso do seu livre-arbítrio, a alma fixa o próprio destino, prepara as suas alegrias ou dores. Jamais, porém, no curso de sua marcha, na provação amargurada ou no seio da luta ardente das paixões, lhe será negado o socorro divino. Jamais será negado à alma o socorro divino. Nunca deve esmorecer, pois, por mais indigna que se julgue, desde que em si desperta a vontade. Olha o que diz a questão 845 do Livro dos Espíritos. Lembrai-vos de que querer poder não há arrastamento impossível, uma vez que se tenha vontade de resistir. E Leon Denis diz aqui, né? Desde que em si desperta a vontade de voltar ao bom caminho, a estrada sagrada, a providência dá-lhe auxílio e proteção. Aí ele vai dizer assim: a alma é criada para a felicidade, mas para poder apreciar essa felicidade, para conhecer-lhe o justo valor, deve conquistá-la por si própria. E para isso precisa desenvolver as potências encerradas em seu íntimo. Nós fomos criados com as nossas potências em estado latente, aguardando o desenvolvimento que se dá pela nossa vontade e pelo nosso esforço. Sua liberdade de ação e sua responsabilidade aumentam com a própria elevação. Conforme você vai se elevando, a sua responsabilidade ela vai aumentando, tá? Porque quanto mais se esclarece, mais pode e deve conformar o exercício de suas forças pessoais com as leis que regem o universo. É a ignorância, aí eu vou pular aí uns 2 parágrafos, e ele vai dizer assim: portanto, é a ignorância dos fins a que Deus visa. Olha aí a sua resposta, Érica.
É a ignorância dos fins a que Deus visa que nos faz recriminar a ordem do mundo e suas leis. Então, é a ignorância das leis de Deus que nos faz recriminar a ordem do mundo e suas leis. Criticamo-las porque desconhecemos o modo por que se cumprem. Daí vem o mal. É a ausência da luz. É a ignorância. O destino é resultante, através de vidas sucessivas, de nossas próprias ações e livres resoluções. No estado de espírito, quando somos mais esclarecidos sobre as nossas imperfeições e estamos preocupados com os meios de atenuá-las, aceitamos a vida material sob forma e condições que mais nos parecem apropriados a esse cometimento. E aí, né, para encerrar, ele diz assim: o homem não parece ter guardado memória das resoluções tomadas antes de renascer, porque nós temos o anestésico do esquecimento. Mas chegando a ocasião, colocar-se-á ele à frente dos acontecimentos premeditados, a fim de executar a parte que lhe compete e que se torna necessária ao seu progresso e à observância da inevitável lei. Então, a ideia é essa: eu ignoro, mas aí eu aprendo, e aí eu escolho. E ao escolher, tenho a minha liberdade. Então, essa questão que nós estudamos, essa questão 120, ela é importantíssima. Ela é importantíssima. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Né? Eu ignoro, porque todos fomos criados simples e ignorantes. Mas aí, eu vou aprendendo. E ao aprender, eu conquisto o meu livre-arbítrio. E ao conquistar o meu livre-arbítrio, eu faço as minhas escolhas, que poderão ser boas ou não. Se forem boas, maravilha. Se forem más, eu terei que corrigi-las. E como eu as corrijo? Passando pela expiação, que não é o sofrimento pelo sofrimento, mas sim a remissão dos meus equívocos, a reparação dos meus equívocos. E assim eu vou ganhando a minha liberdade. Então a gente vai entendendo aqui o que a espiritualidade trouxe para a gente sobre essa liberdade, sobre esse livre-arbítrio. Por que nós estamos aqui até hoje, num planeta de provas e expiações, como espíritos ainda de terceira ordem, espíritos imperfeitos, hoje buscando aprender para fazer melhores escolhas? Porque muitas escolhas que nós fizemos no passado não foram boas. Não foram boas. Mas lembrando sempre, como nós começamos o nosso estudo aqui, falando, né? Sobre a questão que o mal, isso tem que ficar bem frisado, o mal não é necessário para que o bem seja valorizado, porque o mal não tem existência própria. Ele tem existência derivada da ausência do bem, isto é, o mal só existe aonde o bem não está presente, aonde o bem não existe. O mal não tem essência própria, só existe escuridão onde não há luz. Aí por isso que o pessoal diz assim, quer dizer que se eu me esforçar para sempre praticar o bem, eu vou caminhar mais rápido? Sim, sim. Por isso que a gente não precisa passar pela fieira do mal. Porque a partir do momento que você fez o aprendizado,
você tem condições de fazer escolhas melhores. Faça escolhas melhores. E aí a nossa caminhada será muito mais rápida para a conquista da felicidade verdadeira, da felicidade eterna, da perfeição relativa. Porque nós teremos condições de fazer melhores escolhas. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Alguma coisa ficou em dúvida? Deu para todo mundo entender direitinho? Érica, Eu Cá. gostaria de falar que nós já, quando estudamos os ensinamentos do mestre, ele já deixou para o nosso desenvolvimento uma mensagem: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Exatamente. Exatamente, é isso aí. É isso aí. Né? Ao escolher, tenho a minha liberdade. Eu aprendi e conheci a verdade. Agora eu vou fazer as minhas escolhas. Se eu fizer as minhas escolhas baseadas na verdade, eu ganho a minha liberdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A escolha é nossa. Não é? E quando vamos aprendendo a escolher melhor, nós vamos caminhando mais rapidamente. Então, essa questão 120 é uma questão muito importante mesmo. E ela tem uma resposta de uma linha, mas quanto de conhecimento nós podemos obter com ela, não é? Então, depois nós vamos continuar. Tem muito mais coisa para a gente ver nessa tônica. Mas daqui a pouco nós vamos estudar Memória de Suicida. E no livro Memória de Suicida, nós vamos falar, como um acaso não existe, desse mesmo tema. Esse mesmo tema. Muito interessante isso, gente. Muito interessante. Então vamos dar uma paradinha aí de 10 minutinhos, tá? Quando for 10 para as 7, nós retornamos para o estudo da obra Memória de Suicida. Bom? Aqueles que não vão estar conosco, um beijo no coração. Hoje, às 19h40, temos a nossa palestra. E o tema da nossa palestra, olha aqui, é as virtudes contrárias aos vícios. É o ensino de Francisco de Assis. As virtudes contrárias aos vícios. Olha como os assuntos estão bem encadeados, né? Então, dá uma paradinha aí de 10 minutinhos, gente.